Não sei quantos já assistiram esse comercial da Ford, se não me engano, o comercial da Ford, mas reparem nele e nós depois começaremos a nossa mensagem. Obrigado. Dá até vontade de comprar um carro. Não vou ganhar nada com isso. Ele vai dar os planos de pagamento. Tem pronta entrega. A ideia não é tranquilo. Mas deve ser um cara, dá até vontade de comprar de 20, né? Encarar esse desafio e fazer uma dívida no Não encare esse desafio, por favor. Não é um sábio encarar. Mas João nos mostra mais uma dessa estatística que nós vimos ali. Eu achei bem interessante, né, o comercial, e o que me chamou a atenção foi a parte do pai e do filho. Aqueles que são pais sabem. Eu lembro quando, na primeira semana de existência da Elisa, nossa primeira filha ainda, a gente foi lá para aquelas primeiras consultas do pediatra. O pediatra falou assim para a Aline: você é daquelas mães que vão até um berço no meio da madrugada ver se o filho está dormindo mesmo, está pondo a mão para ver se está respirando? Ela falou: nossa, doutor, eu estou assim mesmo. Eu falei: então você é igual a todas as outras mães, fica tranquilo. Você não está ficando louco. Você não está ficando louco, você é igual a todas as mães, fica tranquilo. Né? A gente até fica preocupado: será que está respirando mesmo? Põe a mão ali, está mexendo, está saindo arzinho. Né? Dificilmente a gente dorme no começo tranquilo, né? E depois com o terceiro filho também continua a mesma coisa, não muda nada. Mas essa ideia, né, de que se 100, de cada 100 passaram por aquilo, significa que cada 100 estão tentando pelo menos, né? Eles não conseguiram, mas estão tentando. Só que João vai também dar uma estatística para nós em relação a isso, como nós estamos vendo na primeira carta de João, se você ainda não abriu, pode abrir lá, que é um pouco mais desanimadora, mas por outro lado animadora também. A estatística de João é que de cada 100 cristãos que tentam viver uma vida de pecado, sem pecado, 0 conseguem. Essa é a estatística de João. De cada 100 pessoas que tentam viver uma vida sem pecado, 0 conseguem. Mas o problema, ou pelo menos a solução disso tudo, que é a notícia boa, é que primeiro, significa que 100 estão tentando. E a segunda notícia significa que nós temos a solução para aquilo que nós não conseguimos fazer. João já nos mostrou aqui na sua carta, versículos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, finalzinho aqui do primeiro capítulo, que as 3 grandes proposições dos gnósticos estavam erradas. Os gnósticos diziam que você podia ter comunhão com Deus, mas andar nas trevas. Não estava nem aí para isso. Deus só é preocupado com o espírito, não com a sua carne. Você pode ver do jeito que você quiser. Fica tranquilo, vai lá, faz o que você quiser da vida, mas se alimentar seu espírito, né, você vem na igreja de vez em quando, aquela coisa toda, Deus vai ficar feliz com você. Então fica tranquilo. João fala: não, isso é impossível. Como que a gente pode andar nas trevas e ter comunhão com Deus que é luz? Para ter comunhão com Deus que é luz, você também tem que andar na luz, e isso implica numa comunhão não só vertical, mas numa comunhão horizontal também. Ele diz isso: nós temos comunhão uns com os outros. Depois, como nós vimos na mensagem passada, você é mentiroso, você está se enganando, porque todo mundo está nesse estado, uma vez que nós herdamos isso de Adão, quer você saiba ou aceite isso ou não. E aí a terceira proposição é: ok, eu até tenho essa natureza aí que você fala, João, mas eu não peco no dia a dia. Embora são poucos, mas algumas pessoas conseguem afirmar isso, e João vai falando: ok, então agora é mais grave ainda, porque agora você está fazendo de Deus um mentiroso, uma vez que o próprio Deus afirma nas Escrituras que todos pecaram. Todos nós pecamos. Parece que João
deixa a pessoa lá no fundo do buraco, né? É assim, de cada 100, 0 vai conseguir. Porque se você falar que não tem pecado, se você falar que não comete pecado, você é um mentiroso, você se engana e está fazendo de Deus um mentiroso. E aí talvez parece que esse tom meio pesado que João termina no capítulo 1, esse tom meio assim de desespero, então o que eu faço com a minha vida se eu sei que eu não vou conseguir? Se eu sei que eu não vou me livrar do pecado, se eu sei que a minha natureza continua, o que eu faço diante de tudo isso? E aí parece que João vai fazer assim, ele primeiro bate, como ele fez no capítulo 1, e agora ele vai assim um pouco mais tranquilo. Não é à toa que ele começa o capítulo 2 escrevendo assim, meus filhinhos. É a primeira das 7 vezes que ele vai usar essa expressão tão carinhosa de João. Meus filhinhos. Eu vou ler o versículo 1 e 2, que é a nossa explanação de hoje, e depois nós vamos analisar. Meus filhinhos, 1 João capítulo 2, versículo 1. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, esses 2 versículos que nós vamos tratar na noite de hoje. Parece então que pela afirmação anterior de João, por todas aquelas palavras duras que ele nos disse, de que não tem como, você tem pecado, você é um pecador, você tem uma natureza pecaminosa e consequentemente você vai cometer pecado, quer você queira, quer não, você pode fazer o maior acordo no seu coração consigo mesmo amanhã de manhã e falar assim, eu não vou pecar mais, eu determinei no meu coração, eu que mando na minha vida, não vou mais. Vai passar uma semana, se você for um bom crente, uma semana, e provavelmente você vai ver que você perdeu essa briga. Não tem como fugir disso. E talvez diante de algo tão desanimador, entre aspas, para nós, João vai dar então a contrapartida dessa afirmação. Porque talvez alguém poderia pensar, bom, se então eu tenho natureza pecaminosa, se é impossível para mim pecar, pequemos então, fazer o quê? Aí João está falando, não, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Pode parecer contraditório. João falou assim, você tem natureza pecaminosa e essa natureza pecaminosa vai te levar a pecar, mas eu estou escrevendo isso para você não pecar. Não parece contraditório? Então você vai pecar, mas eu estou escrevendo isso para que você não peque. Porque o primeiro passo para a busca da santidade é o reconhecimento do nosso estado de pecaminosidade. Se uma pessoa se julga santa, ou se julga superiores aos outros, se julga alguém sem pecado, quer dizer, o estado ou a prática do pecado, essa pessoa nunca vai alcançar aquilo que é necessário para a busca da santificação, que é uma pessoa, que João logo vai dizer. Lembra que Jesus disse? Eu vim para os doentes e não para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Os sãos acho que estão muito tranquilos, eles estão bem, eles não precisam de médico. Então a pessoa que diz assim, eu não tenho pecado, eu não cometo pecado, ela nunca vai precisar de Jesus Cristo na vida dela. O primeiro passo para não pecar, e isso só vem por meio de Jesus Cristo, dessa busca pela santidade, é o próprio reconhecimento de que para mim é impossível ficar sem pecado. Pode parecer contraditório, mas faz todo sentido. É justamente pelo reconhecimento da minha pequenez, do meu estado de pecador, de insignificante, que agora eu consigo, por causa desse estado, clamar por uma solução, clamar por alguém para me tirar desse estado. E este alguém só é possível com a pessoa de Jesus Cristo. Então ele diz, meus filhinhos, eu escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. João não está sozinho aqui. João, na verdade, reflete o ensinamento de toda a Bíblia. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus falou assim, Adão, aqui não tem regra, fica tranquilo, aqui você faz o que você der na cabeça. Deus falou isso para Adão? Ele falou assim, Adão, você vai fazer assim, primeiro, você vai crescer e multiplicar. Aí Adão poderia ser aqueles pais de hoje que falam assim, não Deus, mas eu vou parar de viajar se eu não tiver filho, né? As economias vão diminuir, eu prefiro não ter filho. Adão, você vai crescer e multiplicar, você vai ter filhos. Você vai ter filho, estou fazendo você fecundo para ter filho.
É isso, é sua responsabilidade ter filho. Depois, Adão, que você tiver assim, bastante gente para te ajudar aí nesse negócio, que é cuidar da terra, você vai dominar essa terra aí. Você vai governar tudo isso, os peixes, o mar, as aves, responsabilidades que Deus deu para você. Tem que fazer o certo. É isso que eu quero, são ordens que Deus está dando para ele. E mais, Adão, tem uma árvore aí que você não pode comer. Tem uma árvore que você não pode comer. Deus queria desde o começo um povo obediente a Ele. Um povo que de fato olhasse para aquela árvore e dissesse assim: vou fugir dessa árvore, vou ficar longe dessa árvore. E que não desse ouvido à serpente. Mas no fim não foi o caso que aconteceu. Depois Deus chama o povo para si, depois que o projeto lá inicial com Adão deu errado, e não deu errado porque foi um plano B, deu errado porque já estava nos planos dar errado. Depois que dá errado o projeto de Adão e Eva, Deus fala assim: ok, Adão entregou o reino para Satanás, tudo que eu tinha colocado para ele aqui, então eu vou criar um povo para mim. Ele cria um povo do zero, do nada, selecionando uma só família, que era uma família pagã, não era um cara santo, não era um cara assim, muito crente, era um cara pagão, que vivia no meio dos ídolos pagãos, dos deuses, e chamou, apareceu para ele e falou assim: Abraão, sai daí, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque se você ficar aí também não vai dar certo. Porque sua família é muito idosa. Você tem que ir para um outro lugar, e eu vou te dar uma terra, e eu vou te dar um povo, eu vou criar um povo do zero. Deus chama esse povo para ser santo. Há um livro na Bíblia, que é aquele livro que é o calcanhar de Aquiles de todo mundo que quer ler a Bíblia toda. A pessoa começa lá em janeiro e fala assim: vou ler a Bíblia toda esse ano. Começa Gênesis, tão legal, princípio, criou Deus os céus e a terra, a terra sem forma, e vai capítulo 1, 2, 3, chega no 12, tem a chamada de Abraão, a criação do povo de Israel, aí o povo vai para o Egito no final de Gênesis, aí você fica naquela expectativa, o que vai acontecer? Aí Deus vem com Moisés e esconde Moisés lá o faraó queria matar o bebezinho, Deus fala assim: preciso esconder esse bebezinho, esconde na corte de faraó, né, para tirar com a cara de faraó, mas só vai esconder aí, 40 anos você que vai criar aquele que você queria matar, sem você saber que era ele. Tudo isso aí você fala: gente, que história emocionante. Aí vem Levítico. Aí a pessoa: não, gente, o que está acontecendo aqui? Cadê aquela história tão empolgante? Aí é lei. Façam isso, não façam aquilo, façam isso, façam aquilo. Se alguém pecar acidentalmente, façam isso. Se alguém pecar, propositalmente, façam isso. Se acaso você estiver passando e acidentalmente o seu boi ferir alguém, faça isso. É tão detalhezinho, é tanta lei, que aí é o que eu vejo aqui. A pessoa fala assim: não, é assim. Olha o terceiro livro, a pessoa já dá aquelas vai fazer ano que vem eu tento outra vez. É mais ou menos isso que acontece, né? As pessoas. Mas pouca gente sabe a importância do livro de Levítico. Por 3 vezes no livro, por 3 vezes Deus vai repetir uma máxima que é a tônica do livro de Levítico. Dá uma olhada aí em Levítico capítulo 11. Versículo 44 e 45. Diz assim: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Se você der uma olhada nas páginas para frente, no capítulo 19, no versículo 2, Deus vai te falar: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou o Senhor, o Deus de vocês. Então todas essas leis, essas regras de Levítico, é porque Deus está dizendo para você ser santo, para você ver uma vida sem pecado, existe um jeito certo de ver nesse mundo. Existe um jeito correto de se viver aqui. E claro, o povo estava começando do zero, o povo estava começando do nada, eles não sabiam de nada. Então Deus fala da regra para tudo, leis para todas as situações, para não ficar dúvida do que fazer ou o que não fazer. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, você pensa: bom, então eu não estou mais lá, eu não sou judeu, eu não sou israelita, eu não estou mais naquele povo, eu não tenho nada a ver com eles, ficou para trás aquele povo. Mas daí Pedro, um pouquinho antes de 1 João, vai escrever a sua primeira carta no capítulo 1. Lá no versículo 16, ele vai dizer, versículo 15, ele fala assim: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem,
Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro está dizendo, aquela máxima de Deus para Adão, aquela máxima de Deus para o povo de Israel, continua para nós como igreja. E se não bastasse isso, depois se você quiser conferir lá em Mateus capítulo 5, o último versículo do capítulo 5, Jesus Cristo fala assim: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, Deus falando lá para Adão, Deus falando para o povo de Israel, Jesus Cristo falando para os discípulos no Sermão do Monte, Pedro falando para os dispersos. Ou seja, a Bíblia toda, João falando para nós aqui, a Bíblia toda tem essa máxima, essa busca que nós temos que ter pela santidade, por ser santo, por viver uma vida sem pecado. Agora, é claro que tudo isso que João está falando tem que ser entendido, tem que ser lido à luz do que ele acabou de falar no capítulo 1. Porque não é porque você vai viver uma vida buscando isso, que um dia você vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque se você conseguisse aqui nessa terra, você não precisaria mais de Jesus Cristo na sua vida. Você poderia falar assim: alcancei o ápice, cheguei num estado, num Brahma, sei lá no que eles falam assim, né? Cheguei num estado de nirvana, alguma coisa assim, que eu não peco mais, agora eu flutuo quase na terra, eu nem ando mais, eu flutuo aqui nessa terra, eu sou um mestre Jedi. Sabe? Aí você fala assim: não preciso mais de ninguém, não preciso mais de Jesus, não preciso nem mais da igreja, eu posso ser crente em casa agora, eu sou assim. Você nunca vai chegar nisso. E Deus não vai permitir que você chegue nisso justamente para você não virar um autossuficiente, um arrogante, um orgulhoso, e para não precisar mais de Jesus Cristo. Então, é bem aquilo que o comercial falou. De 100 crentes que tentam viver uma vida assim, e esse deve ser o nosso alvo, e esse deve ser o nosso objetivo de vida. Não é porque nós temos a natureza pecaminosa e consequente pecamos, que devemos dizer: bom, então não tem o que fazer, eu vou pecar mesmo. Pelo contrário, o seu alvo de vida deve ser a perfeição, ser como Jesus Cristo. Mas não vão conseguir aqui neste mundo. Mas o fato de que estão tentando, o fato de que estão buscando, o fato de que estão incomodados com o pecado já diz muita coisa. Lembra? Como eu disse naquela mensagem, há 2 ou 3 domingos, vai passando, a gente já vai esquecendo qual que foi. Mas andar na luz não é ausência de pecado, porque isso é impossível. Andar na luz é alguém que estão com seus pecados confessados em dia, que não tem nada para trás, que está se incomodando com a sua vida de pecado e busca o perdão que vem de Deus sempre. Isso é andar na luz. Por isso que João diz: filhinhos. É um tratamento muito carinhoso aqui, né? Porque foi muito duro. Filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Esse é o nosso objetivo de vida como cristão. Se você é um cristão, aqui é salvo por Cristo Jesus, crê que o sangue de Cristo perdoou o seu pecado na cruz do Calvário, saiba, Deus só espera uma coisa de você: a santidade. Porque é com a santidade que você vai glorificar o nome dele, é com a santidade que você vai honrá-lo, é com a santidade que você vai testemunhar para este povo, para este mundo sobre quem é Deus, e é por meio da santidade que as pessoas vão se interessar em saber quem é esse Deus que está transformando a sua vida. Só tem um objetivo de vida. Deus deseja uma coisa de nós: sermos santos. É isso que Deus quer de nós. Agora, João acabou de escrever no capítulo 1: somos pecadores, nós vamos pecar, embora Deus deseje a nossa santidade. Por isso, para não deixar ninguém desesperado nesse grande paradoxo, falar assim: como que eu vou buscar alguma coisa que é impossível para mim alcançar? João fala assim: calma, calma. Olha a continuação do versículo. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É quase se João estivesse falando assim: quando você pecar? Porque esse ser não é o ser da dúvida. Não é assim: vai que você, durante toda a sua vida, dá um deslizinho e comete um pecado. É quase um ser assim: quando isso acontecer, porque isso vai acontecer, nós somos pecadores, isso vai acontecer. Quando acontecer, qual deve ser a minha reação diante disso? João está dizendo: o objetivo da sua vida é ver uma vida sem pecado, uma vida que agrade a Deus,
uma vida perfeita, santa, semelhante a Jesus Cristo. Aliás, Deus está moldando o nosso caráter para que ele seja o primogênito dentre os mortos, nosso irmão mais velho, modelo, aquele que nós devemos nos espelhar. Esse é o nosso objetivo. E quando esse objetivo der errado, o que eu faço? Eu me entrego? Eu me desanimo? Eu falo, já pequei uma vez, então quer saber, eu vou pôr o pé na lama e depois eu vejo. E quando o pecado vier, o que eu faço? Qual é a reação que eu devo ter? Ou pelo menos, o que João vai mostrar, qual é a verdade que eu devo lembrar? Mas vocês vão ver aqui que essa verdade que nós devemos lembrar não é algo só para eu lembrar e eu não tenho nenhuma relação com ela. Pelo contrário, o que João nos mostra aqui é de algo que eu preciso lembrar, mas que vai mudar totalmente a minha atitude quando eu peco. João diz, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Você já tem. Você tem um intercessor junto ao Pai. Esse termo aqui, intercessor, é um termo muito amplo nas Escrituras. É o termo paráclito, usado por o Espírito Santo, inclusive. Aliás, sabe aqueles caras que gostam de falar assim, a Bíblia está errada, tá vendo? Ou assim, aqueles mais liberais que falam assim, isso aqui não foi João que escreveu, porque lá no Evangelho de João, João chama o Espírito Santo de Consolador, de Paráclito, essa mesma palavra. Aqui ele fala que é Jesus Cristo. Então, não foi a mesma pessoa que escreveu, não. É outro João que escreveu isso daqui. Bom, se você olhar lá em João capítulo 16, versículo 14, vai falar, Jesus fala assim, eu prometo um outro conselheiro. Um outro conselheiro pressupõe um primeiro conselheiro, um primeiro paráclito. Óbvio, o que João está dizendo aqui é que existe um consolador, dá para eu explicar o significado dessa palavra, mas por enquanto eu vou falar consolador. Existe um consolador que é Jesus Cristo e existe o outro que foi dado quando Jesus foi assunto ao céu. O João está dizendo que agora Jesus está junto ao Pai. E lá em João, quando ele fala assim, eu vou junto ao Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou dar um outro consolador para vocês. Então nós tínhamos um consolador aqui, passou lá os seus 33 anos aqui, uns 38 anos aqui, depois a gente conversa sobre isso, mas um pouquinho mais que 33. Passou o tempo de vida dele aqui na terra, mas ele foi. Morreu, ressuscitou, ficou mais 40 dias e subiu. Ele falou, vocês não vão ficar órfãos. Então eu vou mandar um outro consolador. E esse primeiro consolador, João está falando, ele está junto ao Pai. É exatamente o que João falou lá, Jesus falou em João. Ou seja, eles estão falando a mesma coisa, é o mesmo João que escreveu. Isso é gente que gosta de achar pelo em ovo mesmo. Tá? Então, nós temos esse intercessor, que é Jesus Cristo. Esta palavra, paráclito, ou a palavra paracletos, né, que é uma palavra semelhante a isso, é o substantivo e a pessoa mesmo, né? Essa palavra é a junção de duas palavras no grego. Kletos é o verbo chamar, de kaleo, ou chamar, os kletos. E pará é a preposição ao lado de. Então, quem é chamado de paráclito é aquele que chama ao lado. Sabe quando alguém está precisando ouvir algumas coisas? E você vai falar em público, você vai chamar lá e vai chamar a pessoa de canto. Vem cá, eu preciso falar algumas coisinhas. Mas às vezes, essa palavra, eu gosto da tradução assim, de um conselheiro, porque envolve talvez todas as nuances dessa palavra. Às vezes essa palavra vai ser traduzida na Bíblia por exortar. Às vezes vai ser traduzida por consolar. Às vezes vai ser traduzida por animar. Às vezes vai ser traduzida por interceder. Ou seja, é todo esse trabalho que quando alguém chama de lado uma pessoa para conversar, vai fazer. Às vezes chama alguém de lado porque ela está desanimada. E ela precisa de ânimo. Você vai reanimar essa pessoa. Eu não sei, né? Nunca me ajuda. Às vezes você chama uma pessoa porque ela está precisando de um puxão de orelha, de uma exortação. Às vezes chama uma pessoa que está precisando de um consolo, perdeu um ente querido, está passando por um problema, precisa de um consolo. Mas perceba, toda essa situação é o papel de um conselheiro, é o papel daquele que chama ao lado para conversar. Essa pessoa, para ter uma conversa. O que João está falando é que o Espírito Santo faz isso, Jesus Cristo também faz isso, mas Jesus Cristo faz isso junto ao Pai. Então ele nos chama para perto dele. Agora, o que o texto talvez mostra aqui, o que nos lembra pelo menos, é muito a ideia de um tribunal. Porque quando nós pecamos, nós temos, aliás, se não me engano, tem alguma versão que traduz por advogado, não tem?
RAI, né? O pessoal que não Corrigida fiel. Corrigida fiel, traduz por advogado. Ótimo, é uma boa tradução para essa palavra também. Então, imagina que você está no tribunal e aí você pecou. Se você pecou, o juiz está lá já tirando o 3/8 para dar sua sentença. Aí vem o advogado e fala assim, calma, te chama para o lado. E aí quando o juiz olha para o lado e fala assim, opa, esse daí tem crédito. Esse daí tem crédito comigo para chamar alguém para o lado e falar assim, eu pago a conta, garanto. E claro, a gente sabe que ele pagou a conta levando o próprio tiro, morrendo na cruz, em nosso lugar. Mas é esse advogado que se coloca na posição do réu e fala assim, espera aí, poupa a vida dele, eu me entrego, ele nos chama para o lado, para estar do lado dele, nos protegendo, nos dando esse amparo quando nós pecamos. Agora, perceba então como tem total relação prática conosco. Porque se nós temos que lembrar que temos um advogado junto ao Pai, significa que o que ele escreveu no versículo 10, ou no versículo 9, desculpa, tem que ser verdade. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por quê? Porque ele está junto ao Pai intercedendo, advogando em nosso favor. E ele olha para o Pai, o grande juiz, e diz assim, paguei o preço por ele, morri na cruz por ele. Ele está lá intercedendo, e o nosso papel é não só lembrar que temos esse advogado, esse intercessor, mas confessar, que nada mais é do que confiar na justiça dele. Aliás, não é à toa que o texto vai dizer, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque ninguém pode estar diante de Deus e dizer assim, eu sou justo. Não, acabou de mostrar que não. Você é pecador, você vai pecar, é sua natureza, você é assim, você é um ser humano, isso é característica do ser humano. Mas tem alguém que chega diante do Pai e diz, eu sou justo. E o que a Bíblia vai nos mostrar, lá em Romanos capítulo 3, versículo 25, eu vou ler esse texto para vocês, é que ele se tornou o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Justo. E para finalizarmos este versículo 1, algo importante é o fato de Jesus Cristo estar ao lado do Pai, intercedendo junto ao Pai. Isso mostra que aquela teoria, quem vai lembrar aqui na segunda mensagem, né, de Anselmo de Cantuária, que disse que as nossas ofensas, nós não somos escravos do diabo, Jesus Cristo não precisou pagar o preço para o diabo para nos resgatar. Pelo contrário, todo pecado que você comete, em primeiro lugar, é uma ofensa contra Deus. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus em primeiro lugar. Então, mesmo que você conte uma mentirinha para alguém, fala assim, foi só uma mentirinha para alguém, além de se acertar com essa pessoa, independentemente da mentira, você tem que pedir perdão para Deus. Tem que confessar os seus pecados para Deus. E mesmo que você faça alguma coisa que ninguém está vendo, sabe aquela pessoa que fala assim, eu não faço mal para ninguém. Não tem problema, você não faz mal para ninguém, mas você está fazendo mal para Deus. E aí, com ele, você tem que ficar preocupado. Se você está preocupado em fazer mal para alguém, você está com sua atenção totalmente para o lado errado. Você tem que ficar preocupado mesmo em fazer mal para Deus. E isso mesmo sozinho, quando ofendemos o Pai. E por isso que Ele está junto ao Pai intercedendo por nós, porque o Pai é o juiz. É o Pai que nós ofendemos. E é o Pai, então, que Jesus Cristo, ao Pai que Jesus Cristo intercede. Que consolo que nos dá isso, né? Se porém alguém pecar, temos um intercessor, um advogado, um consolador, é aquele que advoga por nós, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aí vem uma nota sobre ele. Por que ele é justo? Por que ele pode nos advogar? Por que ele pode estar nessa tarefa de um intercessor? Por que ele pode se colocar entre nós e o Pai, entre nós e o juiz, e dizer, eu considero essa pessoa justa, eu justifiquei ele. Por que ele pode fazer isso? João então vai dar essa nota explicativa no versículo 2. Diz assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ai, de propiciação, né? O que é essa propiciação? Se você der uma olhada lá em Levítico, mais uma vez, quando a Bíblia fala de santidade, é bem provável, desconfie
que eles estão fazendo algum eco de Levítico, trazendo Levítico para o Novo Testamento, aplicando o livro de Levítico para o Novo Testamento, que é o grande livro no Antigo Testamento que fala sobre leis para ficar santo. Então, se você olhar lá em Levítico 16, eu citei na última mensagem, mas eu quero ler com vocês agora toda essa prática, porque ela é muito didática e bonita mesmo. Abram lá em Levítico. No capítulo 16, tem a celebração daquilo que é conhecido até hoje como Yom Kippur para o judeu. O que é o Yom Kippur? É o dia da expiação ou o dia da propiciação. Era uma cerimônia que era realizada uma vez ao ano para renovação da aliança, do pacto que Deus fez com o povo de Israel. Então, para a realização desta cerimônia, versículo 5, o sumo sacerdote receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e 1 carneiro como holocausto. Arão, que é o sumo sacerdote, sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Então, o primeiro era por ele, porque ele também era pecador. Depois, Arão trará o bode cuja sorte... versículo 7. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro e lançará sortes quanto aos 2 bodes. Tira um jockey pole melhor de 3 entre os 2 bodes, tirou sorte entre os 2. Então vai morrer outro. Um para o Senhor e o outro para Azazel. Azazel é uma palavra que, eu não sei porque ninguém deixou a palavra em hebraico só transliterada, mas é o bode expiatório. Ele vai no lugar de um bode expiatório. Ele vai fazer a função de um bode expiatório. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Esse sacrifício era realizado em cima da tampa da Arca da Aliança, que era chamada de propiciatório. A Arca da Aliança, lembra aquela arca de ouro, com os 2 anjos, um de cada lado, né, escrito ali aqui no Êxodo, ficava no tabernáculo e tudo mais. Aquela arca, a tampa dela era propiciatória. Ou seja, quando o sangue então de um animal, esse bode, derramava-se sobre a arca, estava se fazendo propiciação pelo povo. Que, em outras palavras, Deus estava novamente sendo propício ao povo, estava sendo favorável ao povo. Essa é a ideia da propiciação, ou seja, ele estava renovando a aliança com o povo, dizendo: despeito de vocês mesmos, mesmo sendo tão rebelde, eu ainda lembro da minha aliança, eu ainda continuarei com as minhas promessas para vocês. E o outro bode, versículo 10: mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, para ser esse bode expiatório, será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado como bode expiatório para o deserto. Aí as pessoas saíram, abriram aquela comunidade, deixa o bode sair, ele ia embora, representando o que João já tinha falado para a gente no final do capítulo 1, que Jesus Cristo é aquele que perdoa, lembra que a palavra perdoar é levar para longe os nossos pecados e nos purifica. Ou seja, Jesus Cristo é o grande cumprimento desses 2 animais. Aquele que leva o nosso pecado para longe e aquele que derramou o nosso sangue para fazer essa propiciação pelo nosso lugar. Aquela propiciação era feita, como a de Jesus também era feita, para apaziguar a ira de Deus. Isso é o que significa a palavra propiciação. Deus ser novamente propício a nós. Bom, se Deus tem que novamente ser propício a nós, significa que antes Ele não estava. Então o nosso pecado, o nosso estado de pecaminosidade, deixa Deus... Tem gente que não gosta de ouvir isso, né? Acho que não é muito bom. Deixa Deus bravo, irado. E o livro de Hebreus vai dizer: terrível coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Eu sempre gosto de dar essa ilustração. Imagine que você é inimigo do traficante número 1 aqui de Ribeirão Preto. Você está na lista negra, você está marcado. Se ele te achar, você não sai de casa. Você vê escondido, ligando para o Vinicinho de um tempo. Sim, fica aqui na porta do cara. Porque o cara tem olho para tudo quanto é lado aqui em Ribeirão. E tem gente que está num estado de inimizade contra Deus e acha que as coisas estão tudo bem. Estão tudo bem.
Você prefere ter um traficante contra você ou o próprio Deus contra você? Você prefere ter a ira de um chefe do tráfico, qualquer um desses, ou você prefere ter a ira do próprio Deus contra você? Então, quando nós pecamos, a ira de Deus se assente contra nós, porque Deus é santo, justo, não pode compactuar com o pecado. Mas antes que alguém fale, então espera aí, o que eu tenho que fazer? Calma, você não é o bode que precisa morrer, você não é a propiciação, você não vai levar Deus a ser propício a você. Jesus Cristo é a nossa propiciação. E o que o autor de Hebreus ainda vai dizer, que é algo interessante, é duas coisas que deixam o sacrifício de Cristo superior ao que era feito lá no Antigo Testamento. Primeiro, que ele, como grande sumo sacerdote, não precisava oferecer um sacrifício por si mesmo, porque ele não tinha pecado. Lembra que o sacerdote lá precisava fazer? Arão primeiro pegava o carneiro para você, para ele e para a família dele. Mas Jesus Cristo não, ele nunca pecou, então ele não precisava ser um sacrifício para si mesmo. Ou seja, o sacrifício dele é superior ao que era feito lá. E é superior também porque o livro de Hebreus vai dizer que foi de uma vez por todas. Aquela cerimônia do Yom Kippur tinha que ser realizada uma vez por ano, todo dia 10 do 7º mês, os judeus estavam realizando aquela cerimônia. Hoje a gente não celebra mais isso, a gente não faz mais isso, a gente não segue essa prática mais. Porque o livro de Hebreus vai dizer que o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas. Ele foi a nossa propiciação e ponto final. E acabou. E nunca mais vai precisar de um sacrifício para perdoar os nossos pecados e para Deus ser novamente propício a nós. Então Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aí o texto termina dizendo, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E aqui, aqueles que são teólogos, é uma briga violenta, porque significa esse versículo. Se Jesus morreu por todos, ou não morreu por todos, e tudo mais. E tem várias interpretações desse texto. Por exemplo, o Piper vai dizer, tem um artigo dele na internet, se quiserem pesquisar, ele vai dizer assim, que o Piper, não, aqui, todos aqui são todos os eleitos de todo mundo. E os argumentos dele são bons, são ruins. Ele vai dizer assim, não, ele morreu pelos nossos, os crentes para quem eu estou escrevendo, e os crentes ao redor do mundo inteiro. Mais ou menos isso que o John Piper vai dizer. É um bom argumento, fato bom. Os arminianos vão mais ferrenhos, assim, vão dizer, não. Né? Jesus está dizendo aqui que ele morreu pelos nossos pecados, e também ele é propiciação para todas as pessoas do mundo indefinitivamente. Todo mundo do mundo inteiro. Bom, se fosse só essas duas opções, eu preferia que fosse com o Piper, mas não tem essas duas não. Agora vou apresentar a minha solução para esse texto aqui. Mas por que eu fico com a do Piper e eu não fico com a outra? Porque, óbvio, se o sacrifício é a propiciação de Cristo, desvia a ira de Deus, e se esse sacrifício é favorável a todas as pessoas do mundo, Deus não está mais irado com ninguém. Se Deus não está mais irado com ninguém, todo mundo vai ser salvo no fim. Se todo mundo vai ser salvo no fim e tem gente aí que morre sem crer em Jesus, então a salvação não é mais por Cristo. Ou seja, o texto não pode estar falando que o sacrifício de Cristo é a propiciação para todas as pessoas do mundo, favorável a todas as pessoas do mundo. Não pode estar falando isso. Porque o que João está descrevendo aqui é o papel de Jesus Cristo como sumo sacerdote nosso, que, de acordo com o Antigo Testamento, o sumo sacerdote também advogava, intercedia pelo povo e fazia os sacrifícios. Você já viu algum texto na Bíblia dizendo que Jesus intercede por aqueles que não são salvos? Por aquele que não é o povo dele? Porque esse é o trabalho de um sacerdote. O sacerdote intercede pelo povo de Deus, frente a Deus, diante de Deus. Não intercede por todas as pessoas. Do mesmo jeito, o sacerdote não fazia o sacrifício para todas as pessoas do mundo. Claro que não. Fazia o sacrifício para que a aliança com o povo de Deus fosse renovada. Propiciação para o povo de Deus. Então nós perguntamos, por que João fala então que o sacrifício de Cristo, ou essa propiciação de Cristo, não foi só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo? E aí o que nos ajuda a entender um pouco é a preposição que João usa aqui. Há algumas proposições do Novo Testamento, né? Preposições, gramática, preposição. Especialmente duas que são muito importantes na teologia. Hiper, toda vez que aparecer hiper, se você gostar de grego, quiser ler grego, vai lá, hiper. Hiper é uma proposiçãozinha que significa pôr em benefício de alguém. Toda vez que hiper é usado como sacrifício, logo que vem depois é a igreja, o sujeito.
Então, Jesus Cristo é o nosso sacrifício, Ele morreu por nós, pela igreja. Os beneficiários desse sacrifício são o povo dele. E só. A igreja recebe o benefício disso. Agora, o que João está mostrando aqui no versículo 8, 9, 10 e tudo mais, é que todos pecaram, ou seja, todos estão numa condição de estado de pecaminosidade. E o que ele vai ensinar no versículo 2 é que só há uma saída, independente de onde a pessoa esteja, independente da cultura que ela nasça, independente disso, porque Jesus Cristo tem a propiciação, ele não vai usar hiper, ele vai usar a preposição peri. E a preposição peri significa a respeito de ou concernente a. Ou seja, a respeito de todo o pecado da humanidade, só existe uma solução. Ele não está dizendo que toda a humanidade é beneficiada por esta solução, porque nós sabemos que só o povo de Deus é beneficiado, só aqueles que colocam fé em Jesus Cristo é beneficiado por isso, mas só há uma saída. A respeito de todo esse pecado da humanidade, só tem uma solução. E eu não sei se você já lidou com isso, mas as pessoas perguntam, ok, o cristianismo é verdade para você, mas e aquele cara que nasce no meio dos muçulmanos, sempre foi muçulmano a vida inteira, morreu muçulmano e nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Ele não é salvo também? E a gente diz, não. Porque só há um sacrifício capaz de salvar, só há uma propiciação que foi feita capaz de desviar a ira de Deus. E se alguém do mundo inteiro, independente, for ser salvo, tem que ser salvo por esta propiciação. E aí ele se torna não só a respeito do pecado dele, mas beneficiado por este sacrifício. O sacrifício de Cristo faz efeito na vida dessa pessoa e ele paga o preço. Porque se Jesus pagou o preço por todo mundo, então a pessoa não é mais culpada. Ela vai para o céu. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Então João diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou a respeito de nossos pecados. E não somente a respeito dos nossos pecados, mas também, depois eu queria terminar com duas aplicações para nós pensarmos durante a semana. Vamos ao capítulo 3, versículo 25. Diz assim: finalzinho do versículo 24, termina falando de Cristo Jesus, e aí vem o versículo 25 que diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo nos torna propício a Deus novamente. Deus nos olha de maneira propícia a propiciação daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Estes recebem os benefícios, então, do sacrifício de Cristo. E a fé é o único meio, o único jeito de realmente crermos e entendermos toda essa verdade. Antes disso, deixa eu terminar com duas aplicações. A primeira delas é que, óbvio no texto, que você é cristão, a única possibilidade de vida, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, alguma coisa está errada com a sua vida. Às vezes com o evangelho que você ouviu, às vezes momentaneamente com a prática de vida, mas alguma coisa precisa mudar. O que João fala, estou escrevendo isso daqui para vocês não pecarem. Esse é o objetivo de vida nosso. Nós não podemos pecar, nós devemos buscar a santidade, buscar agradar a Deus acima de todas as coisas. Então, se você está numa condição que foge deste normal de Deus, para o objetivo que Ele nos criou, chegue na sua casa hoje, antes de dormir, antes de ver os gols do Fantástico, qualquer coisa do tipo, coloque a sua cabeça no travesseiro, joelho diante de Deus e confesse o seu. Isso de nós, e nada menos do que isso, uma vida de santidade. Por outro lado, você não vai viver, aí na segunda aplicação, você não vai viver de maneira orgulhosa, arrogante, autossuficiente. Porque depois que você fizer essa oração, depois que você confessar os pecados, você vai lembrar que isso só é possível por causa do sacrifício de Cristo.
Cristo Jesus é a nossa propiciação. Cristo Jesus verteu o seu sangue para nos perdoar. E se você está aqui e ainda a ira de Deus está contra você, porque você não é um salvo, eu queria estar na sua pele. Já estive, mas não quero estar mais na sua pele. Porque terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, segundo o que nos fala em Deus. Então, é o momento de você confessar os seus pecados e que o sacrifício de Cristo seja também propício a você, que você seja um beneficiário do sacrifício de Cristo. E se você já é um salvo, viva então de maneira adequada, como Lucas deu a ceia, de modo digno da sua vocação, do seu chamado, daquilo que Deus te chamou para viver uma vida de santidade. Eu espero que Deus nos ajude, nos dê a humildade necessária para uma oração como essa, um reconhecimento disso, e eu espero que Deus nos dê perseverança nesta busca pela santidade. Amém? Amém. Deus abençoe.